Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o plantio da safra de soja 21-22 lá no Paraguai. Para verificar um pouquinho como é que estão essas condições de plantio no país vizinho, como é que estão andando os trabalhos e as perspectivas para essa nova safra paraguaia, nós recebemos aqui a Esther Storch, ela que é corretora e consultora de agronegócio e diretora da Dasagro. Ela já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Esther, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Oi, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Esther, os trabalhos de plantio dessa safra já começaram por aí, já avançaram bastante, inclusive até superando médias dos anos anteriores, né? A gente vai até colocar aqui na tela um gráfico fazendo esse comparativo com os anos passados. Eu queria que você comentasse como é que estão esse início de plantio por aí. Pois é, Guilherme, esse ano a gente teve um avanço considerável, né? Devido às chuvas, né, que entraram pela região sul numa janela um pouco mais cedo esse ano, e isso já no final de agosto, né, nos últimos dias aí, 27, 28 de agosto, foi o primeiro ciclo, né, de chuvas que entrou pela região sul, na região de Itapúa, principalmente, né, e sul do Alto Paraná, que são os estados, departamentos aqui no Paraguai, né, que mais plantam soja, né. Então, o plantio começou em cima das áreas que estavam com milho, né, safra de milho. Então, à medida que foram colhendo essas lavouras de milho, já foram plantando. O sul hoje aproximadamente já deve ter plantado mais de 40%, a região sul, né? E aqui mais para o norte as chuvas elas vieram de uma maneira mais dispersa, vieram com volumes menores. Então ainda estamos esperando mais chuvas para avançar mais com o plantio. Hoje a nível país a gente estima, né, dentro da Dasagro, um percentual de 22% de plantio na data de hoje, né? Com relação ao ano passado, isso já dá para perceber que é um avanço importante, né? Porque ano passado a gente estava com 10,5% plantado nessa mesma época, nesse mesmo período, né? E 2019, 18,5%. 2018 foi um avanço bastante considerável, estava em 40%, que foi essa semana, tinha superado muito o plantio. E em 2017, um 28,5%, segundo os dados que a gente tem aqui na Dasagro. E aí, Esther, com esse ritmo atual de plantio, quando é que a gente deve encerrar esses trabalhos aí no Paraguai? Quando que esse plantio vai estar concluído? A gente acredita que agora o avanço, na verdade, é onde existe umidade, né, no solo, que esse ano o solo estava bem mais úmido, só que esse final de semana foi muito quente, então o clima, assim, aonde não recebeu chuvas em grandes volumes, que as últimas chuvas foram a menos de 30 milímetros, essas regiões vão esperar um pouco para plantar, que é a região aqui centro-norte do país, mais no norte, né? Então, ali fronteira com Guaíra, para ter uma referência aí com o Brasil, tá? Essa região ali, ela recebeu menos chuva, ela vai estar plantando um pouquinho mais tarde. A expectativa é de receber chuvas essa semana, né? E também mais para o Rio Paraguai, né? Nessa região também a gente acredita que vai atingir, as chuvas deveriam chegar nessa semana, e daí o avanço. Ali tem regiões que está 5%, 9% plantado, né? Assim, regionalmente. Então, foram bastante dispersas as chuvas, as últimas, nessa região. No sul, só não planta mais, ou não plantou mais, devido a que tem que colher o trigo, né? Então, vieram as chuvas e ainda tem trigo nas lavouras. Aonde foi plantado milho, né? Milho safrinha, já as áreas todas estão plantadas com soja, e aí a gente já tem um avanço, inclusive já boa germinação, já temos aí inclusive imagens de plantio já bem avançado, né? Ali acredito que à medida que continuem avançando a colheita de trigo, a soja vai sendo implantada, porque existe umidade sim. E aí, Esther, um outro gráfico que você preparou aqui para a gente vai mostrar aqui na tela também, são as expectativas de produção para essa safra, área cultivada também. O que a gente pode dizer para essa preparação de safra em termos de área, em termos de expectativa de produção comparada com os anos anteriores?
Sim, a gente está vendo 1% de incremento, da Sagro está trabalhando com 1% de incremento em área esse ano, mais na região norte, né? E se dá esse aumento aí, a gente vai para 3 milhões e 25 mil hectares de plantio de soja no verão, né? Que é a área estimada para soja. E vamos dizer, com um rendimento, né? Uma produtividade média dos últimos anos, né? A gente considerando isso, né? 3,24 ou 3.240 quilos por hectare, daria mais ou menos 9 milhões e 800 mil toneladas. Isso com uma safra, considerando uma produtividade média. Se fosse considerar uma produtividade que a gente já teve, né, em outras ocasiões, como foi o caso de 2019, né, que foi 3.580 quilos por hectare, por exemplo, a gente poderia superar 10 milhões e meio, né? Isso seria um cenário ideal, né? Mas a gente trabalha sempre nas médias, então estamos considerando aí de 9 milhões e 800 dentro da Dasagro como uma safra para esse ano. Lembrando que ano passado, nessa safra de verão, foi 9 milhões e 970, né? E há 2 anos atrás, 10 milhões e 380, em áreas inclusive um pouco menores. Então, existe a probabilidade desse número ser maior, sim. Vai depender muito da finalização desse plantio, que você me perguntou, e eu acredito que vai terminar dentro de outubro, tá? Até a primeira quinzena, ideal seria até dia 15, a gente estimava até dia 15, só que algumas chuvas não vieram como esperado, né, nessa região norte, então acredito que ali pode ter um atraso, tá? Mas não acredito que passe muito do dia 20 de outubro. Agora estaria entrando nas questões de custo de produção, como é que o produtor paraguaio teve essa questão para essa nova safra, a compra de insumos, relações de troca, como é que foi essa situação para o produtor aí do país nesse novo ciclo que se inicia? Pois é, esse ano a gente tem um custo de produção bem mais elevado que o ano passado, né? Mas os preços estão compensando. Então, realmente os insumos tiveram um incremento importante. Só em fertilizantes a gente considera mais de 17% de aumento, em defensivos agrícolas outros 15%, 18%, mais ou menos em termos médios, né? Lógico que alguns fertilizantes, alguns produtos chegaram a ter mais de 200% de incremento, né? E também os combustíveis e os fretes, né, também incrementaram consideravelmente, a gente acredita uns 12% em total. Mas um custo médio de produção para o Paraguai, esse ano vai estar em média, né, de $740 por hectare, comparado com 672 no ano passado, tá? Isso daria uma margem para o produtor, né, a níveis de preço atuais, e que nem a gente está falando em média de produtividade de 3,24, né, para esse ano, a margem seria de $580 por hectare. Um ponto de equilíbrio para o produtor pagar esse custo seriam 1.820 quilogramas por hectare de rendimento, né, de produtividade na lavoura. O ano passado, os preços eram $333 para o produtor, esse ano está $410 para o produtor, é um bom preço, então compensa esse custo de produção, né? Ano passado o rendimento do produtor foi bom também, mas os preços não estavam como estão agora. Então, quem investe ainda, além do custo, vamos dizer, apesar do custo estar alto, né, o custo de produção estar elevado, ele ainda tem um 24% melhor de preço esse ano, né, com relação ao ano passado. E isso ajuda muito nas contas, né? E aí, está olhando para as negociações, como é que estão as vendas até esse momento? O produtor paraguaio conseguiu oportunidades de já vender parte dessa produção? Olha, sim, uma parte foi importante ele fazer no momento prévio, né? Porque, como acho que toda a região, o Brasil também, aqui no Paraguai, a gente estava com dificuldade de conseguir alguns produtos. Tivemos uma greve muito extensa também de praticamente um mês, aí no mês de agosto, todo parado. Então, a distribuição foi bem acirrada também de insumos, né? E a questão do produtor, ele precisava fazer uma cobertura, né, desses preços, né, com esses fertilizantes aumentados, né, o custo de produção aumentado. Ele vendeu, a gente acredita, né, dentro dos números nossos de média país aqui, a gente acredita que tem 28% hoje comprometido, tá? Com o preço final já um 20%. O ano passado, esse número era 30% comprometido,
e 21% com preço. Então, a gente está um pouquinho atrasado com relação ao ano passado. Lembrando que ano passado a gente estava naqueles momentos que tinham superado os 40 anos de preços, né, em Chicago. Então, o produtor paraguaio vende muito com relação a Chicago. Chicago, com o dia de hoje, por exemplo, é apático, não existe comercialização praticamente. É muito atrelado ao movimento de Chicago. E aí, Esther, só para a gente entender um pouco melhor o calendário dessa safra aí no país, quando é que essas lavouras vão estar ali naquela fase de enchimento de grãos, mas para definir essa produção, e quando é que devem começar as colheitas por aí? Pois é, a gente tendo um plantio agora, né, a gente considerando um 22% plantado agora, esse percentual que está plantado, se receber um clima, o fator climático, né, colaborar, a gente acredita que essa área vai ser orientada à soja safrinha, porque ela vai ser colhida lá em dezembro, finalzinho de dezembro vai ter colheita, se o clima ajudar. Lembra que já tivemos outros períodos que começa uma chuva fora de época e a gente acaba trazendo isso daí. Os últimos 2 anos foram isso, né? Foi um atraso realmente nessa primeira colheita. Mas esse ano, aparentemente, as previsões estão mostrando um setembro mais úmido, um outubro também, e um novembro, né? Então, dezembro, ali, essa é o mediador, seria novembro, né? Se novembro tiver um clima ideal, eu acredito que a gente vai ter uma colheita já a partir do dia 20 de dezembro já teríamos colheita. Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário inicial de safra por aí. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Obrigada, Guilherme. Não, mas manter aí o pessoal ligado, né, e atento aí a algum posicionamento de preço e tentar capturar essas margens aí dentro dessa safra americana que está sucedendo agora, né, tendo um pico aí de elevação de Chicago, aproveitar e fechar uma margenzinha aí, porque é uma questão importante nesse momento para o produtor ficar alinhado, né, com a gestão de custo dele, não sair comprando algum produto e não se redear em Chicago, né? Não fechar esse custo de produção. Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aí no Paraguai. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Essa a Esther Storch, ela que é corretora e consultora de agronegócios e diretora da Dasagro, conversou com a gente para mostrar um panorama inicial para essa safra de soja 21-22 lá no Paraguai. A Esther trazendo para a gente os números atualizados da Dasagro, com 22% da safra paraguaia plantada até esse momento, um avanço mais consistente na região sul do país, onde 40% dessas lavouras já foram semeadas, todas as áreas que vieram depois da safrinha de milho já plantadas, restam aqueles 60% que vão ser em cima do trigo, e aí um avanço mais lento no norte, onde as chuvas demoraram um pouquinho mais para chegar. A expectativa é de que chova ainda essa semana e aí esses trabalhos possam voltar a avançar lá no país. De qualquer forma, esses 22% de plantio nacional é um índice de plantio acima do que era registrado nesse mesmo período para as 2 safras anteriores. Então, o produtor paraguaio aproveitando onde teve chuva nos últimos dias para já dar o início do seu plantio. Muitas áreas no sul do país já, inclusive, germinando, já começando o seu desenvolvimento em campo. A Esther trazendo também a expectativa de uma produção paraguaia nesse ano na casa das 9,8 milhões de toneladas, isso com uma produtividade média dentro da média dos últimos anos. Caso essa produtividade seja maior, encontre ali similaridade com os melhores anos de produtividade, essa produção pode passar das 10 milhões e meio de toneladas, o que seria um número muito importante para o país, mas isso, claro, vai depender muito de como é que o clima vai se desenvolver durante todo esse ciclo das lavouras paraguaias. Está também trazendo os destaques de mercado, trazendo um custo de produção 12% em média mais elevado do que a safra anterior, mas um aumento nos preços de venda da soja também consistentes, o que vai dando boas condições para o produtor paraguaio fazer as suas negociações, obter rentabilidade nessa safra. Essa é a expectativa da Esther, a expectativa dos analistas da Dasagro. Claro que a gente vai seguir acompanhando muito de perto tudo que acontece, como vai ser o desenvolvimento
dessa safra de soja 21-22 lá no Paraguai e você vai acompanhar tudo aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.